O momento do Flamengo é péssimo. O time perdeu em casa a partida de ida da final da Copa do Brasil para o time do São Paulo e pode agora ver a temporada terminar sem conseguir conquistar nenhuma taça. Mesmo que o Flamengo consiga reverter o placar da final, é nítido que o time precisa passar por grandes mudanças para voltar ao caminho das vitórias. Nesse vídeo você verá, na minha opinião, 9 jogadores que não podem ficar no Flamengo para 2024. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu queria dizer que o canal tá com um novo parceiro, a loja Simaria Shop, onde você encontra tudo para suas necessidades domésticas. Na Simaria Shop você encontra de tudo, desde itens de saúde e beleza até acessórios como, por exemplo, esses fones de ouvido sem fio que eles me enviaram. Lá tem também smartwatch, barbeador, tem bastante coisa legal. Para você que quiser conferir algum produto no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição. E usando o cupom VINI10, você vai ter acesso a 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então não perca tempo e corra agora para o site da Simaria Shop, a loja que cuida das suas necessidades domésticas. Antes de eu falar sobre os jogadores, eu preciso ser justo. Hoje o Flamengo tá na situação que tá, não só pelos jogadores. Cada um tem a sua parcela, mas é óbvio que a diretoria também tem uma influência gigante no fracasso da temporada. O presidente Rodolfo Landim tem mandato até o final de 2024, só que ele tem um mandato ainda aí de mais um ano, não o impede de trocar a direção, com Marcos Braz, Bruno Spindel. Não faz mal você mexer as peças, muito pelo contrário. Não significa que quem sair fez tudo errado, mas também não significa que a pessoa está acertando tudo, ela ficando no clube. Você trocar os profissionais é até uma boa para você poder trazer novas ideias. Tem gente que às vezes ganha muita coisa e acaba até ficando acomodado, não tem novas ideias, então é normal você trocar os profissionais. Nada é pra sempre. Além de eu achar que pode haver uma mudança na diretoria, no caso do Marcos Braz e do Bruno Spindel, é óbvio, é evidente que precisa haver também uma mudança no treinador. Ninguém sabe como o Jorge Sampaoli ainda é técnico do Flamengo, tendo em vista os resultados horríveis do time e principalmente o fraco futebol praticado, mesmo tendo na mão o elenco mais caro do país. Então, isso já é até óbvio que o Sampaoli não fica no clube para a próxima temporada. Mas antes de definir um novo treinador, o Flamengo precisa, na minha opinião, trocar a diretoria e definir uma nova filosofia de jogo, qual vai ser o perfil do próximo treinador, porque o Flamengo vive contratando, querendo ou não, quase que por nome. Só vocês verem, o Sampaoli chegou. O que o trabalho do Sampaoli tinha a ver com o trabalho do Vitor Pereira? O que o trabalho do Vitor Pereira tinha a ver com o do Dorival Júnior do ano passado? Não tem uma linha realmente de estilo de jogo. Vocês estão entendendo? Então eu fiz primeiro esse adendo aqui, visando diretoria e comissão técnica, para deixar claro que o problema do Flamengo não é apenas o elenco, o grupo de jogadores. Beleza? Agora vamos aos 9 jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no time para 2024. Claro que, na sua opinião, podem haver muitos outros nomes. Só que eu acho que tem jogadores que eles podem se recuperar, podem fazer uma boa composição de elenco. Os que eu vou trazer aqui são nomes que, na minha opinião, não podem ter mais vida dentro do clube. Vamos lá? Número 1, Matheus Cunha. O primeiro nome que eu coloquei aqui foi logo do goleiro Matheus Cunha, de 22 anos, jogador que acabou sendo promovido ao time profissional nessa temporada e acabou também conquistando a titularidade, a confiança de Jorge Sampaoli. O problema é que o Matheus Cunha está oscilando em momentos que um goleiro de um time como o Flamengo não pode oscilar. Então, por exemplo, agora mesmo na final da Copa do Brasil, o gol do Caleri era uma bola totalmente defensável para ele. Não defendia a cabeçada, mas saía inteiro na bola e fazia a defesa. Contra o Olímpia na eliminação da Libertadores. Na minha opinião, os 3 gols que ele tomou lá no Paraguai eram defensáveis. Então é um goleiro que, até por conta da idade, ainda não tem toda a maturidade, na minha opinião, para ser o goleiro titular. Eu acho que ele tem que sair do Flamengo, mas não em definitivo, porque é um goleiro novo, eu vejo o potencial nele. Só enxergo que ele ainda não está preparado para ser o número 1 do Flamengo. Eu acho que ele pode muito bem ser emprestado e depois voltar mais maduro. O Matheus hoje tem contrato com o Flamengo até 2025. Na temporada são 36 jogos disputados, com 16 sem ser vazado. Como eu disse, é um goleiro que tem potencial, só que ele é muito novo e parece que está sentindo toda essa pressão do momento. Ainda não está preparado para fazer defesas difíceis, que é o que um goleiro de um time como o Flamengo precisa fazer. Quando você precisar dele,
Mesmo que ele seja exigido ali 2, 3 vezes por jogo, ele precisa dar conta do recado. O Matheus Cunha hoje não tem feito isso. Número 2, Santos. Mais um goleiro que, na minha opinião, não pode permanecer no Flamengo para 2024 é o goleiro Santos. O goleiro Santos chegou no Flamengo com o status de ser um dos melhores goleiros do Brasil. Até porque ele foi muito bem no Atlético Paranaense, quando foi para a seleção olímpica também foi bem, só que no Flamengo se tornou totalmente outro jogador. Não à toa começou a falhar demais, e se hoje o Matheus Cunha é titular, é porque o Santos deu brecha com diversas falhas inexplicáveis, ainda mais tratando de um goleiro experiente, um goleiro multicampeão pelo Atlético Paranaense, um goleiro que chegou até a seleção brasileira. Então, por ele hoje ser reserva e por quando ter sido titular, ter mandado mal, na minha opinião também, é um goleiro que não merecia ficar para a próxima temporada. O Flamengo hoje tem o Rossi, que pode ser o próximo titular, e se quiser ir ao mercado para trazer jogadores para reserva, também acho uma boa. Lembrando que o Santos tem 33 anos e tem contrato ainda até 2025, então um contrato longo em comparação com a sua idade. Como eu disse, antes do Matheus Cunha ser o titular, o Santos vinha sendo titular. Nessa temporada foram 24 jogos, passando apenas 8 sem ser vazado. Número 3, Rodrigo Caio. Na minha visão, o Rodrigo Caio também é um jogador que não merece ficar no Flamengo para 2024. Eu entendo tudo o que ele já fez pelo clube, especialmente em 2019. Jogando muito bem, conquistando o Libertadores brasileiro, chegando até a seleção brasileira. Só que o Flamengo, na minha opinião, não pode ter no elenco um jogador que ganha um alto salário e simplesmente não joga. Foram só 9 jogos na temporada, é um cara que tá sempre no departamento médico, sempre com problemas físicos. Então você consegue abrir um espaço no elenco, abrir espaço na folha salarial e colocar no seu elenco um jogador que vai ser muito mais aproveitado. Até porque hoje eu enxergo que uma das carências do Flamengo tá no sistema defensivo. Então você consegue abrir espaço com a saída de Rodrigo Caio, de outro zagueiro que eu vou falar já já, e trazer um zagueiro, na minha opinião, de ponta, com um salário mais ou menos do mesmo nível, e um cara que vai fazer diferença, porque o Rodrigo, como eu disse, só 9 jogos na temporada, ele tem atuado pouquíssimo, tá só realmente fazendo o número hoje. É um cara que a história dele no clube nunca será apagada, mas hoje ele não é mais um jogador para Flamengo. Lembrando que ele tem 30 anos. A tendência, conforme o tempo vai passando agora, é o número de lesões aumentar, os problemas físicos aumentarem também. Então o jogador que já tem um histórico tão negativo, é um risco você manter ele no clube. Lembrando que ele tem contrato até o fim do ano. Então o Flamengo não precisa nem chegar a dispensá-lo, é só não renovar. Não precisa nem se dar ao trabalho de procurar por um outro clube para ele. É só não renovar que ele automaticamente vai ficar livre no mercado. Número 4, Davi Luiz. O outro zagueiro que eu disse que, na minha opinião, você poderia juntar o salário dele e do Rodrigo Caio e trazer um zagueiro top é o Davi Luiz, que está com 36 anos. O Davi Luiz também não é mais jogador para Flamengo. O Sampaoli até esses dias tentou inventar o Davi Luiz de volante e ele teve uma atuação péssima. É um cara que tá mal fisicamente, tá mal para construir jogo, tá sendo facilmente driblado. Então um jogador assim não pode estar num nível como o Flamengo, que tá querendo competir entre os melhores. O Davi Luiz já tem a sua história no futebol. Não vou dizer nem tanto no Flamengo, claro que no Flamengo ele ganhou alguns títulos, mas o que ele fez na carreira dele pelo Chelsea, pelo PSG, até mesmo indo para a Copa do Mundo pela seleção, isso nunca vai ser apagado. Mas ele é um jogador que hoje, porque o Flamengo pensa para futebol, ele não pode mais estar dentro do planejamento. Jogador de 36 anos com contrato só até o fim da temporada. Então eu enxergo que no caso dele tem que fazer o mesmo que tem que fazer com o Rodrigo Caio, que é simplesmente não renovar. Davi, que disputou 36 jogos na temporada, um número até alto pelo que ele vinha apresentando, ele marcou um gol e deu uma assistência. Na minha opinião, o ciclo dele dentro do Flamengo já chegou ao fim. E outra coisa, é um jogador muito caro, um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então imagina, você abre espaço na folha salarial com o salário dele e do Rodrigo Caio, você traz um zagueiro de altíssimo nível até um cara que de repente está de saída da Europa e ainda sobra muita grana. Número 5, Felipe Luiz. Outro jogador que foi multicampeão pelo Flamengo, e na minha opinião o ciclo dele também chegou ao fim, é o lateral esquerdo Felipe Luiz, que está agora com 38 anos. O Felipe, assim como o Davi Luiz e assim como o Rodrigo Caio, tem contrato só até o fim do ano, então é só o Flamengo não renovar com ele. O Felipe hoje já nem é mais titular do Flamengo. O titular é o Ayrton Lucas, que é um cara novo, um cara que está bem fisicamente.
acabou caindo de rendimento nos últimos meses, mas é bom jogador. O Felipe é um cara que é importante para o grupo em termos de liderança, mas eu enxergo que se for para ele ter esse tipo de função, então contrata ele para a comissão técnica fixa do clube, ou então ele volta daqui a uns anos para ele ser treinador. Mas ele tá como jogador, como número no elenco, e não conseguir jogar, ter problemas físicos, na minha opinião, isso não vira. Até porque é outro jogador também que tem salário alto. Ele disputou 17 jogos na temporada, é um número muito baixo. Então eu enxergo que ele, Davi Luiz, Rodrigo Caio, o Flamengo não pode renovar. Número 6, Guilherme Varela. Varela, lateral direito uruguaio de 30 anos, foi contratado na última temporada, um jogador que até o momento pouco impressionou, muito pelo contrário. Mesmo sendo um jogador com bagagem até de futebol europeu de seleção uruguaia, ele consegue ser hoje a terceira opção no elenco do Flamengo, ficando atrás de dois jogadores mais jovens, o Wesley e o Mateuzinho. Então um jogador que já tem uma idade assim, mais avançada, 30 anos, e ele não joga, ele é terceira opção, na minha opinião, tá sobrando dentro do elenco. Então é mais um caso em que eu liberaria o jogador para poder abrir espaço na folha salarial e trazer jogadores que realmente possam agregar na posição. Podem ter certeza, você se livrando de um Varela, analisando o mercado, você consegue trazer um lateral que hoje chegue para ser titular, até porque eu enxergo que o Wesley pode compor o elenco, mas não é hoje a melhor opção para lateral, ao menos eu enxergo assim. Lembrando que o Varela tem ainda contrato com o Flamengo até 2025. Então, diferente dos casos do Davi Luiz, do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, o Flamengo teria que procurar um outro clube para ele, mesmo que fosse para emprestá-lo. Varela que tem 17 jogos pelo Flamengo na temporada, é um número muito baixo para um jogador que veio com a grife que ele veio. Número 7, Everton Ribeiro. Eu trouxe alguns casos aqui nesse vídeo de jogadores que, na minha opinião, não conseguem mais render no alto nível, que é o caso do Davi Luiz, o caso do Felipe Luiz, que é por conta da idade. O caso do Everton Ribeiro é um caso diferente. Ele tá com 34 anos, que é sim uma idade avançada, só que eu enxergo que ele ainda joga muita bola. O Everton Ribeiro, ele é craque. Só que eu enxergo que o problema dele é que o ciclo dele dentro do Flamengo já chegou ao fim. É um cara que tá há muito tempo no clube. Ele não chegou em 2019 junto com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique. Ele tá lá bem antes disso. Pegou até uma outra fase do clube, antes do clube ser vitorioso como é hoje. Então eu enxergo que o Everton, até por ter contrato também só até o fim da temporada, o mais indicado seria hoje o Flamengo buscar uma renovação. Outras peças, de repente, dar mais oportunidade para jogadores da base e o Everton seguir o seu caminho. É um cara que eu enxergo que pela bola que ele joga, ele pode até ter espaço em outros times importantes do futebol brasileiro. Mas no Fla, eu acho que o ciclo dele se encerrou. Tanto que hoje ele nem é mais titular, não tem mais a mesma condição física, então ele indo para outro clube, tendo um outro desafio, pode ser o melhor para ele. E o Flamengo, por outro lado, vai atrás de um nome mais jovem para a mesma posição. Acho que seria uma boa para todo mundo essa saída do Everton. No caso do Everton, é só não renovar o contrato com ele porque o vínculo vai só até dezembro. Ele que na temporada soma 47 jogos com 2 gols e 5 assistências. Em comparação ao que nós já vimos do Everton Ribeiro no Flamengo, no Cruzeiro, tá bem longe de ser aquele mesmo jogador. Por isso eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Número 8, Everton Cebolinha. Mais um Everton que eu não manteria no Flamengo para 2024 seria o atacante Everton Cebolinha, de 27 anos, que ainda tem um contrato longo até 2026. A questão do Cebolinha não é nem que ele é um jogador ruim ou que tá com idade avançada. Eu acho que ele é um bom jogador, mas que simplesmente no Flamengo não vingou. Ele pode ir para outro time e simplesmente voltar a jogar o que ele já jogou um dia no Grêmio, na seleção brasileira. Nada o impede disso, até porque, como eu disse, idade ele ainda tem. É bom jogador, é um atacante rápido. No Grêmio, pelo menos, costumava finalizar muito bem, só que no Flamengo não encaixou. Sentiu a pressão da torcida, é por muitas vezes muito criticado. E outra, foi um jogador muito caro quando ele chegou do Benfica. Então o Flamengo poderia tentar uma negociação com outro time, até mesmo do futebol brasileiro, para recuperar parte desse investimento que foi feito no Everton e trazer um jogador que tenha mais o perfil do time para a próxima temporada. Porque o Cebolinha hoje é uma decepção. Essa é a verdade. E olha que eu gosto do futebol dele. Só que no Flamengo ele não encaixou, não deu liga. E outra, ele hoje, querendo ou não, vai ser reserva no Flamengo. Porque o Bruno Henrique é o dono absoluto daquele lado esquerdo do ataque. Os números do Cebolinha na temporada em si não são números ruins, ainda mais se tratando de um jogador reserva. Agora, quando você começa a olhar como ele está jogando, pegando o mesmo jogo, aí você vê que ele tá devendo, errando coisas que no Grêmio principalmente costumava não errar. Então na temporada são 48 jogos com 4 gols e 7 assistências. Número 9, Gabigol.
É o nome com certeza mais polêmico desse vídeo, que muitos flamenguistas com certeza não vão concordar comigo. Só que eu tenho uma visão no caso do Gabigol que é muito parecido com o caso do Everton Ribeiro. Só que o Gabigol é 7 anos mais novo, tem ainda 27 anos. Ele tem contrato até 2024, mas é evidente que o Gabigol não é mais aquele mesmo Gabigol de 2019, 2020, 2021. Ele tá devendo futebol. Isso é um fato. Ele não tem mais o mesmo arranque, não tem mais a mesma precisão nas finalizações, até pênaltis, que ele sempre foi um especialista. Ele tem perdido também, então eu enxergo que é natural um encerramento de ciclo pro Gabigol no time do Flamengo. Ainda mais tratando de um jogador muito caro, que inclusive tava querendo renovar para ganhar ali por volta de 2 milhões de reais por mês. Hoje o Gabigol não vale isso e não traz mais esse retorno. Como eu disse até no caso do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, nada vai apagar o que ele já fez pelo Flamengo. Ele é um dos maiores ídolos da história do clube, um cara extremamente decisivo, vencedor, mas é normal. Tudo tem que chegar ao fim. E pelo que ele tem jogado, pela postura dele até mesmo fora de campo, parece que ele mesmo já entendeu que o ciclo dele tá chegando ao fim. O que ele já fez pelo Flamengo tá marcado. O carinho vai ser eterno. Só que, na minha opinião, se ele continuar no Flamengo jogando o que ele tá jogando e com a postura que ele tem tido, uma postura de deboche, de quem não tá ligando muito pro que tá acontecendo, isso sim vai atrapalhar a história dele. Então eu enxergo que por tudo que tá acontecendo, pelo alto investimento que ele demanda hoje, o mais indicado seria ele ir para outro clube na próxima temporada. Não precisa nem ser algum time do Brasil. Ele ir para outro mercado que pague bem, como o mercado árabe, o mercado mexicano, já vai ser uma boa para ele, porque eu enxergo que o próprio Gabigol, por tudo que ele já fez dentro do Flamengo, ele tá sim propósito. Ele tá precisando de um novo desafio. É o que eu enxergo. Nessa temporada, até o momento, ele tem 46 jogos, com 18 gols e 4 assistências. Os números podem até parecer bons, mas pegando as atuações dele, ele tá devendo demais. Errando muitas coisas que não costumava errar. Tô pegando até um pouco do que eu falei no caso do Cebolinha. Coisas que antes o Gabigol sempre acertava, ele tá errando. E detalhe, não importa a posição. Ele jogando aberto pela direita ou ele jogando centralizado, a história é a mesma. Tá devendo. Agora eu queria muito ver a sua opinião aqui nos comentários, você sendo torcedor do Flamengo ou não. Desses 9 nomes que eu disse que, na minha opinião, não mereciam ficar no Flamengo para 2024. Com qual você concorda, de qual você discorda? Põe a sua opinião aí, porque eu quero muito saber o que você pensa nesse caso. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!